Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Bora lá começar essa segunda-feira? Vou fixar aqui. E hoje nós vamos falar como negociar com seus filhos. Vamos continuar o assunto da semana passada, mas hoje a gente vai falar. Agora eu vou começar a falar de cada um dos 5 traços de caracteres, tá ok? Enquanto o Instagram tá chamando todo mundo aí, pega lá o seu café, a sua água, o seu chá e vem bater esse papo comigo, fazer essa aula formidável hoje, essa live, que vai ser bem bacana. E a gente vai falar do primeiro traço de caractere, como é que a gente faz para negociar com essa criança e com adulto também, tá? Porque na realidade o traço é o mesmo, não é? O traço é formado lá na fase infantil, no desenvolvimento infantil, e depois você leva isso para o resto da sua vida. É claro que existem algumas modificações, com a porcentagem pode diminuir ou aumentar um pouco, conforme o que você vivencia na sua vida. Então, por exemplo, quando as mulheres ficam grávidas, é óbvio que alguns traços eles vão aumentar um pouquinho, tá? Por conta da responsabilidade, o peso de carregar uma criança, enfim, vários fatores. Mas os traços vão ser sempre o mesmo. Então, quem tem o primeiro traço, que é esquizoide baixo, vai continuar baixo. Ele não vai ser o top seu, entende? É assim que funciona. Vamos lá. Agora, como tá mais frio, já repararam que tudo que você vai comer que é quentinho ou beber esfria com muito mais rapidez? Hoje eu tô com um problema sério com meu cabelo, olha o topete. E eu não sei que cargas d'água, da onde veio esse topete, eu tô incomodada com esse topete. Então, se de vez em quando eu parar aqui pra ficar alinhando o meu cabelo, gente, é isso, olha isso. Eu não sei o que é, se é a água do chuveiro, isso me incomoda bastante, a minha rígida, porque eu não gosto desse topetão, então eu vou estar alinhando aqui e tá tudo bem, né? Porque a rígida quer ficar bonita, e é isso. Olá, Luísa, Adriana, bem-vindas, meninas. Bora lá começar o nosso assunto. Enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, a gente já vai conversando, tá ok? Então, o que eu falei na aula passada, na live da semana passada, como é que a gente vai lidando com esses traços à medida que vão acontecendo as coisas corriqueiras no nosso dia a dia. Então, eu fiz um alinhamento super legal, eu falei de várias dicas. Se vocês perderam essa aula, essa live, ela tá lá no meu IGTV, tá ok? Já tá lá. Então, nós vamos continuar aqui, tá? Nós vamos falar do esquizoide. Eu vou fazer um alinhamento antes com vocês aqui, para quem tá chegando agora. E para quem já me acompanha faz tempo e assiste as minhas aulas, que esses nomes, eles não têm nada a ver com patologia ou com doença, com nada disso, tá ok? Com filme. São simplesmente os nomes a nomenclatura que é usada em homenagem a quem começou essas pesquisas sobre esses traços de caracteres, sobre a análise corporal, tá ok? Maravilha. Bom, recapitulando, a gente sabe que os traços eles vão entrar em 5 fases, os 5 traços entram em 5 fases que a gente chama de mielinização, tá ok? E começa lá na barriga da mãe e vai até os 5 anos de idade. E o que acontece nesse período? Através de experiências que a gente vivencia e a forma como a gente sente isso, sente essa vivência, essa experiência, esse trauma, isso vai trazer uma dor. E são 5 dores básicas que a gente passa, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação
e a traição ou a troca, tá? E toda dor, ela vai fazer com que o corpo e a mente desenvolvam um mecanismo de defesa. E o que é esse mecanismo de defesa? Nada mais do que nossas habilidades, os nossos recursos. E cada um desses traços vai ter essa dor predominante e, né, ele vem por causa dessa dor e aí desenvolve como defesa os recursos. Cada um vai ter os seus recursos. E olha que incrível, nós temos todos os 5 traços. Ninguém é 100% um só. Então, tem gente que vai ser mais distribuída a porcentagem desses traços e outras pessoas, elas vão ter picos nesses traços. Então, quando a gente vai falar hoje aqui sobre crianças que são mais esquizoides, tá? Que são aquelas crianças... vamos falar em que momento que vem que o traço de caráter esquizoide, ele entra no sistema nervoso, né? Quando a criança está na barriga da mãe. Então, o que faz esse traço gerar essa dor, passar por essa dor de ser rejeitado? Então, imagina o bebê lá na barriga da mãe, tá tudo bem, tá caminhando. Só que essa mãe, ela tem preocupações. A gente não consegue, quem é mãe vai entender o que eu tô falando. A gente não consegue ter uma gestação 100% tranquila, maravilhosa. Vai passar várias coisas pela sua cabeça. Vai passar, será que eu vou ter dinheiro para sustentar essa criança? Será que essa criança vai nascer perfeita? Será que essa criança vai ter saúde? Será que o pai dessa criança ou a mãe dessa criança vai estar comigo quando ela nascer? Será que eu vou dar conta de educar? Será que eu vou ter paciência? Será que eu vou conseguir fazer com que essa criança se transforme num ser humano incrível? Olha quanta coisa que passa. E às vezes essa mãe, ela passa por circunstâncias, por exemplo, ela perde o trabalho, ela briga com o marido perde o trabalho, ela tem conflito com a mãe, ou com a sogra, ou com o irmão, ou com a irmã, entende? São esses acontecimentos, vai trazer uma sensação para essa mãe que vai para o útero. Então, quando ela fica tensa, por exemplo, imagine as mães que engravidaram nesse período do Covid, tá? E tiveram um bebê nesse período do Covid. É óbvio que a tensão delas era muito maior. E se eu pegar Covid, e se eu passar para a criança, e se a criança morrer? Então, porque assim, é o sonho da vida dessa mulher é essa criança. Pensa, que loucura. E quando ela tá nessa dúvida, nessa ansiedade, o que acontece? O organismo, ele fica tenso, tá? Então, ele fica em estado de alerta. E quando o organismo fica em estado de alerta, o corpo fica em estado de alerta, o que acontece? A corrente sanguínea, tá? Pesquisem isso, vocês vão ver que tem fundamento isso. Porque é o que acontece com o ser humano quando ele se sente em perigo, ele fica com o estado dele em alerta, então ele fica preparado para correr, né? Então ele se arma, e aí o que acontece? Como está preparado para correr, o sangue vai tudo para as extremidades. Então imagine o útero lá funcionando bonitinho, a mãe fica tensa. Então a corrente sanguínea ali, ela vai diminuir. O útero, ele vai se contrair. Ele vai ficar mais duro, mais rígido. E essa criança lá dentro, ela vai ter uma percepção sobre esse útero que tá ali, que ficou diferente. Ela tá sentindo, nossa, ficou diferente. E na percepção dessa criança, ela entende o quê? Que não tá bom, ficou ruim. E aí ela tem essa sensação de que é ela que tá incomodando. É porque ela se mexeu, é porque ela se esticou, é porque ela se debateu,
Então ela vai ter essa sensação e com essa sensação ela entende que toda vez que eu me movimento, que eu faço alguma coisa, o útero, esse lugar que eu tô, ele contrai. Ele fica frio. Então eu vou parar de me mexer. Eu vou parar. E aí o que acontece? Toda a energia que estava no corpinho vai para a cabeça. Entende? Mas veja bem, sem julgamentos, tá, gente? É sem julgamento. Então, por mais que você conheça os traços e os seus recursos e a sua dor, você não vai conseguir evitar. Então, Então, o negócio é o seguinte: eu vou passar uma gravidez assim maravilhosa, vou me isolar, né, para que meu filho não tenha traço esquizoide. Como eu falei, não tem como você fazer isso. Sabe por quê? Porque a sensação não é sua, é dele. A sensação é única, é desse indivíduo que tá ali. É ele que vai sentir, é ele que vai tirar as conclusões. Por isso que eu falo que é sem julgamento. E principalmente para ele, porque ele não sabe o que está acontecendo aqui lado de fora. Ele não tem essa percepção. O que ele está sentindo é que ele se movimentou, ficou ruim, então vou parar de me movimentar. É isso que está passando ali na cabecinha dele. E aí é neste momento que entra essa dor da rejeição e, lógico, como eu falei, o corpo vai desenvolver um mecanismo que é os recursos do traço esquizoide, que é a capacidade incrível que ele tem de criatividade, de pensar fora da caixa. Ele tem ideias rápidas, porque ele é extremamente racional. Lógico, para isso. Toda a energia está indo para a cabeça. Então, sabe aquelas crianças e pessoas que são bem magrinhas, que parece que a cabeça é maior do que o corpo, e às vezes elas andam assim, até meio curvadinhas, porque o peso da cabeça é muito grande. Então, o que é isso? Ele tem todas as quinas aparentando assim, cotovelo, a parte aqui, porque parece uma estrelinha cheia de pontas. E como eles são muito racionais, eles não têm, a parte emocional deles vai ser de outros traços. Se essa criança, o traço maior dela, que ela tem uma maior porcentagem, for de esquizoide, desse primeiro, ela vai ser mais racional. Então, ela vai ter um raciocínio lógico, rápido. Ela vai ser mais criativa, extremamente inteligentes, criativos, pensam fora da caixa, sabe? E aí, o que acontece com essa criança? Ela é mais racional, então ela não é do contato. A parte sinestésica dela é muito baixa. Ela não tem essa coisa de ter que... Opa, travou aqui? Voltou. Ela não tem essa coisa de querer ficar abraçando. Eu fiz até um post que ficou super legal, que é assim, tem mães que se sentem que não são amadas pelos filhos. E por que isso? Porque esses filhos, eles demonstram o amor deles de outra maneira, de uma forma mais racional. Então não é aquela criança que vai ficar te abraçando, te beijando, grudada em você. Entende? Ela cria um mundo paralelo dela, e nesse mundo paralelo, ela tá bem. Ela não é alienada, nem nada disso. Nem desfocada, pelo contrário. O foco dela tá ali. Então, esse traço, ele tá o tempo inteiro tentando tirar o pé do chão e ir
para esse mundo imaginário. Então, é aquelas crianças que inventam coisas, sabe? Que montam, estruturam todo um negócio para poder brincar, ou que desenham, criam um mundo imaginário no desenho ali. E até com games também. Criança que tem vai por essa linha de gostar muito de jogar, é o momento que ela sai desse mundo real e vai para o mundinho dela ali do game, aonde ela vai acessar toda a criatividade dela. E aí, a gente não sabendo, não conhecendo os traços, o que a gente faz? A gente pega essa criança e empurra ela e faz ela. Não, porque meu filho precisa... ninguém quer ser amigo do meu filho não tem amigo. Não tem vários amigos. Eu tenho tantos amigos. Quando eu era menina, eu tinha um monte de amigos. Eu vivia rodeada. Mas você já parou para pensar que cada um tem os seus traços de caracteres e as suas porcentagens? Nós temos 5. A variação deles aqui é única para cada pessoa. E você já parou para pensar que talvez o seu traço é diferente? Talvez você tenha aí mais oralidade, mais psicopatia, que gosta de se comunicar e tá rodeado de pessoas, gosta de ser líder nato. Eu e meu cabelo, hein, gente? Hoje tá... Aguenta, tá? Aguenta, porque hoje tá dose aqui o cabelo. Mas enfim, percebe isso? E aí você pega essa criança e força ela a ter vários amigos, e ela não quer. Ela vai ter 1 ou 2. E ela vai selecionar, porque esse traço ele é extremamente seletivo. Ele vai escolher pessoas que não ficam grudadas nela, ou que, sabe, fica falando o tempo inteiro. Porque como ele tem um raciocínio lógico, ele já consegue entender, olha só, você vai... Lá, teu filho fez alguma coisa e aí nós mães vamos e ficamos. Não, porque isso, porque aquilo, porque você tem que fazer aquilo. Ele já entendeu na primeira. Lembra, o raciocínio dele é muito lógico, é rápido. Ele já entendeu na primeira. E aí, se você não olha para essa criança, se ela não olha para você enquanto você está falando, por exemplo, ela para e fica. Ela já entendeu da primeira. Não é porque ela está desfazendo de você. Não, porque ela já entendeu. Ela é rápida para entender. E aí você fica naquela falação, ela já se desconectou. Ela já se desconectou, porque ela já entendeu. Por isso que a gente tem que estar observando o tempo inteiro e vendo quais são os traços aí, os nossos e os nossos filhos, para estar vendo a necessidade. E como é que a gente negocia com esse traço? Bom, você já entendeu o quê? São traços que gostam de ficar sozinhos, isolados, eles são extremamente seletivos, eles criam um mundo paralelo, eles são muito criativos. Então, ajudar essa criança na criatividade dela, ver o que ela gosta. Eu quero aprender a tocar piano. Tá bom, põe ela para tocar piano. Mas não espere que ela conclua ou que ela vire um pianista. Enquanto ele está ali aprendendo aquilo, a cabeça dele está criando N coisas. E nem sempre uma pessoa que é esquizoide, ela vai fazer um curso para ter um resultado. Ela só quer fazer. Ela só quer fazer esse distanciamento desse mundo real para o mundo paralelo. E aí ela pode usar música, instrumento musical, games, livros, desenhos, brincadeiras com Lego, por exemplo, onde ela vai poder ali só estar, sem ter esse compromisso de ter que fazer. Então, sabe aquelas crianças, por exemplo, que estão fazendo uma aula, por exemplo, e aí fala que tem que ter apresentação? Lascou. Sabe por quê? Esse traço, ele não gosta de aparecer. Ele quer ficar invisível. Tanto é porque você vê, ele é tão magrinho, né? Ele consegue esconder em qualquer lugar. Porque ele quer ser invisível. Ele não quer, primeiro, incomodar ninguém e que ninguém incomode ele. Agora, você imagina pegar essa criança
e obrigá-la a fazer uma apresentação num palco aonde vai ter milhares de pessoas olhando para ela. Percebe que ela vai ficar na dor? E às vezes eu fico pensando assim, em vários momentos que eu vi crianças que não queriam fazer a apresentação no palco e foram. Fica aquela criança lá no palco assim, ó, emburrada, tentando se esconder atrás da outra, e consegue, claro, porque ela não tá feliz fazendo aquilo. Aquilo tá deixando ela na dor, ela tá vulnerável ali, tá todo mundo olhando para ela, e o que ela não quer é que olhem para ela. Ela não quer chamar atenção. E é isso que acontece, que a gente sempre faz. Então a gente tem que estar observando isso. E vamos dizer que precisa fazer essa apresentação. Precisa gravar um vídeo. Vamos lá, aconteceu isso. Tem esse traço também, mas tem um outro também que não gosta de aparecer, que é o masoquista. Nós vamos falar sobre ele também, mas imagine só. Com essas aulas online, a criança tem que fazer um vídeo. Na aula de música, tem que fazer um vídeo onde tem que cantar uma música folclórica, e mostrar um instrumento e fazer barulhinho com esse instrumento. A criança não vai querer fazer, concorda? Eu digo isso pela minha filha. Só que é uma coisa que está valendo nota. Ela vai ficar na dor? Vai. Porque ela vai estar se expondo e ela não quer se expor. Certo? Então, por quê? Qual é o maior medo dela? Ser rejeitada. Que as pessoas riam dela, riam da ideia dela, debochem dela, rejeitem ela. E aí, como é que você faz para negociar com essa criança ou com esse adulto? Se você sabe que é preciso fazer essa exposição, né? De estar gravando aí um vídeo com música. Então você negocia. Olha, eu sei que isso não é legal para você. Mamãe sabe disso. Vai te expor. Eu sei que vai te expor. Mas, olha, vamos fazer o seguinte. Precisa fazer, porque isso daí tá valendo nota. É importante para a escola e todos os amigos vão fazer, ok? Então, assim, isso é importante. O que a gente pode combinar? O que a gente pode fazer para depois compensar esse traço? Isso que você está sentindo. O que a gente pode estar fazendo? Então aí você vai negociar, olha, você vai fazer esse vídeo, mas depois você não precisa fazer o outro. Vai fazer o outro só quando pedir de novo. Vamos escolher uma música bem legal que você saiba, que você se sinta seguro. E eu vou estar aqui do teu lado para te ajudar. E aí você explica, olha, depois que você fizer esse vídeo, você pode jogar o seu videogame. Durante X tempo. Negocia. Depois disso, você pode assistir o desenho por X tempo. Vamos fazer essa troca? Vamos negociar isso? E aí você pode ficar lá no teu cantinho, brincando, quietinha, que eu não vou te incomodar. Mas eu preciso que você faça isso. Vamos combinar? E aí, você sabendo os outros traços também, você traz eles também. E aí você olha para essa criança e fala, olha, vai ser super legal mostrar para os seus amigos a música que você escolheu, um instrumento que você escolheu e criou. Vai ser legal mostrar para eles, porque eles também vão estar levando coisas interessantes. Então você deixa essa criança segura de que as outras vão estar fazendo também e que elas vão gostar da sua ideia. Porque o que o esquizoide, a maior dificuldade dele é que as pessoas rejeitem a ideia dele. E aí se você mostra para essa criança que a ideia dela é boa, vamos escolher uma música. Você escolhe a música que você se sentir mais seguro. Escolheu a música. Essa música é incrível. Quer ensaiar antes? Porque aí se ela tiver
masoquismo, o masoquista alto também, ele vai precisar de ensaio. E aí você faz isso. E aí depois você dá recompensa para esse traço. Entende? Porque ele se expôs e ele não gosta disso, mas você mostra que as pessoas não vão rir de você, vão adorar a sua ideia. E aí é tão legal porque quando a professora pega e assiste aquilo e dá um retorno do tipo, gente, ficou lindo, adorei essa música que você fez e o jeito que você tocou esse instrumento. E aí você mostra para a criança, olha que legal, a sua professora adorou a sua música e o instrumento que você tocou. Percebe que aí você está elogiando a ideia desse traço do esquizoide? E aí você acabou de negociar. E lembra, toda negociação que você fizer, cumpra com o que foi combinado. Foi combinado que você faz o vídeo e aí depois você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar lá no quarto, lendo um livro, se você tem 1 hora para jogar, você tem 1 hora para assistir desenho. Negocia, tá tudo bem. Mas nunca negocie sentimentos, tá? Então, pra gente ir finalizando, é dessa forma que você vai estar negociando com esse traço que é traço esquizoide. Lembrando que tem todos os outros traços envolvidos aí. Certo? Tem todos os outros. Então, eles agem, eles se combinam. Nenhum funciona sozinho. Sabe por quê? É como uma pilha. São 5 pilhas que você tem. Cada uma vai ter uma porcentagem ali. E quando acaba essa pilha, ele vai para outra. E é aí que você vai negociando com seus traços. Então, é muito interessante fazer isso com o esquizoide. Quando você tem alguma coisa que vai expor essa criança, lembrando que são essas crianças que gostam de ficar mais sozinhas, né? Então, por exemplo, não expõe essa criança para ir sozinha, por exemplo, numa festa de aniversário. Ou para entrar numa roda. Ele não vai querer. É muita exposição. E tá tudo bem. Ai, meu filho não tem muitos amigos na escola. Ele tem esse traço bastante, ele é magrinho, gosta de ficar isolado, não é muito de abraço, não curte. Ele vai tomar a atitude de abraçar quando ele tiver afim. Lembrando que aí tem a combinação dos outros traços, tá? Ele não é muito, ele é meio baguncento, deixa as coisas tudo ligado, sabe? Porque ele não tem esse apego nas coisas aqui. É muita ideia fluindo na cabeça dele, então ele é meio desorganizado e ele não consegue executar essas ideias. Então por isso que a gente tem que estar ajudando. Certo? Então não força essa criança a se expor. Vai lá, beija sua avó, vai lá, beija sua tia. Não. Ah, mas é falta de educação. Isso aqui. A gente foi criado para fazer isso. Você pode falar um simples oi e tá tudo bem. Para que deixar essa criança na dor? É muito mais fácil para um adulto entender. Agora, se um adulto não entende que a criança chegou ali, não cumprimentou, e o adulto ficar dodói, olha, pelo amor, né? Aí esse adulto tá muito na dor, tá sentado aí no banquinho, no furô de cocô, porque ficar se importando se a criança falou oi ou não, deixa a criança, deixa ela vivenciar o momento dela ali, tá tudo bem. É uma obrigação muito chata isso. Ah, mas é porque a sociedade impôs isso mesmo, os nossos pais, as crenças todas aí. Se essa criança não é do toque, ela não vai abraçar. Não força ela, ela vai sentir raiva. Ela vai ficar com ódio disso. De ser forçada a abraçar. Quantas vezes a gente já não fez isso? De pegar aquela, vem aqui me dar um abraço. Não. Aí você vai e agarra a criança e
Gente, a criança tá ali puta da vida. Querendo falar pra você, eu te odeio. Me larga, eu não gosto. Mas ela não tem essa informação ainda, esse disparate de virar e falar que eu não gosto de ser abraçado, não me abraça. Então a gente, como pais e adultos, a gente tem que entender que existe uma limitação aí para quem tem esquizoidia desse contato físico. Eles não gostam e tá tudo bem. Quem é do abraço, quem é de ficar apertando, agarrando, é oral. É oral. Esquizoide não gosta disso. E na hora de você fazer essas trocas, por exemplo, se tem que ir para algum lugar que vai expor ou que vai deixar essa criança muito exposta a várias pessoas, ou ela vai ter que fazer alguma coisa, negocia com ela. Sabe? Entenda, cria uma harmonia com ela ali e empatia de entender que aquilo não é bom para ela e você falar, olha, eu sei que isso não é bom para você. Eu sei que não é legal gravar vídeo, eu sei que não é legal para você se expor desse jeito. Eu sei que não é legal para você apresentar o trabalho, mas é importante, precisa ser feito. Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer um combinado? Aí você negocia. O que essa criança mais gosta de fazer? Ficar sozinha, isolada? Brincar, jogar videogame, assistir desenho? Negocia isso. Porque aí o traço dela vai ter uma recompensação ali depois, entende? Aí ele não fica tanto na dor. Agora não dá pra ficar fazendo isso sempre, tá, gente? Não dá pra ficar fazendo isso. Porque o que você tá fazendo com esse traço? Você tá machucando ele. Você tá deixando ele na dor. Então, você vai ali e toma um remedinho, que é a negociação, pra aliviar aquela dor. Mas ficou ali. Agora imagina você fazendo sempre. Tem uma hora que a negociação não vai funcionar. Então saiba os momentos certos. Agora, se é um lugar onde não precisa dessa exposição, não faz isso então. Não exponha o seu filho que não gosta disso a ter que ficar abraçando as pessoas, beijando as pessoas, cumprimentando, porque você quer que as pessoas olhem para o seu filho e digam como ele é um bom menino, ele cumprimenta todo mundo. Então, a necessidade de quem aí que tá em foco? A dele ou a sua? Ou a sua de querer mostrar para as pessoas, querer provar para as pessoas que você é uma boa mãe? Dentro desse padrão que foi todo criado. Que criança tem que ser educada, quieta, não pode falar nada. Um fantoche, né? Criança tem sua opinião, tem suas vontades e elas não são iguais aos pais. Essa história de filho de peixe, peixinho é até ali, até um ponto. Porque os filhos, eles desenvolvem características próprias deles. Eles são pessoas individuais. Eles vão ter as vontades, eles vão ter os medos deles, os traços deles, entende? Então, negocie com essa criança e veja quais são as necessidades dela. Se ela está sentindo uma necessidade de ficar sozinha, deixa ela ficar sozinha. Se ela não quer ficar abraçando as pessoas, ela não tem que abraçar as pessoas. Não precisa. Os adultos têm que ter mais compreensão. Em vez de ficar falando, nossa, a criança nem me cumprimentou. Pelo amor, né? A criança quer brincar, ela quer ir ver as outras coisas, ela quer conversar com os outros amiguinhos, que ela tá ali. Ou não, às vezes ela nem tá com vontade de estar ali. Porque adulto, às vezes, é muito chato. Obrigando, tendo que fazer esses padrões de obrigação, de ter que cumprimentar, de ter que agradecer, ganha um presente, ter que agradecer na hora. A criança nem consegue curtir o presente, mas enfim, tá bom? Fez sentido isso para vocês? Depois eu quero que vocês comentem aqui, eu vou deixar essa live salva,
no IGTV. E mandem, compartilhem essa live também para as outras mães aí poderem começar a observar melhor os seus filhos, entender como é que funciona a mente dessa criança. Então entenda, se o seu filho não tem muita amizade, tá tudo bem, porque ele pode ter esse traço de esquizoide alto. Ele não vai ter muito amigos, ele não é muito desse, e tá tudo bem. E tá tudo bem, ele vai selecionar quem ele quer do lado dele, e tá tudo bem. Se ele for forçado a ter um monte de amigos e sair abraçando todo mundo, ele vai ficar na dor. Entende? Aí ele vai se afastar de você. Ele vai querer ficar cada vez mais isolado. Então você tem que estar mediando isso. O teu momento de caverna e o teu momento que você vai socializar. Com quem que você quer? Qual amiguinho que você gostaria de brincar hoje? Deixa a escolha para ele. Ele vai escolher pessoas com quem ele vai se sentir bem e que ele vai confiar. Tá? Vamos fazer isso pelos nossos filhos. Tá bom? Então compartilhe com outras mães, para a gente poder ter uma compreensão maior aí de como nossos filhos funcionam e tá vendo as nossas necessidades, as necessidades dos nossos filhos, e isso é formidável, porque faz com que a gente se torne mães mais saudáveis e incríveis, filhos com mais inteligência emocional, filhos mais saudáveis e incríveis, tá ok? A gente se vê na próxima live, eu vou falar sobre o oral. Como é que a gente faz para negociar com o oral. Então, não perde a próxima live, a próxima segunda, tá bom? Beijo grande. Se você quiser saber como é que funciona a análise corporal, tá ok? Quais são os seus traços de caracteres aí, a distribuição da porcentagem de cada um dos seus 5 traços e dos traços dos seus filhos, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em fazer a sua análise corporal dos seus filhos. E esse mês de julho tá com olha, um presente incrível para você. Você faz a sua análise e ganha a do seu filho. Então, bora lá entender como é que a sua mente funciona do seu filho? Vamos fazer análise? Meu contato tá lá na bio. Agenda o seu horário, eu vou ter o maior prazer em te mostrar como você funciona e como seus filhos funcionam. Beijo grande, gente. Obrigada pela participação de todo mundo que passou por aqui, para quem tá assistindo, para quem assistiu ao vivo e para quem tá vendo a reprise. Beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau.